O filme da vida. Já pensou na eternidade? A vida desenrola-se perante nós de uma forma tão rápida como as imagens de um filme, sem que possamos pará-la nem por um instante. É precisamente neste curto espaço de tempo que nos separa do berço e o caixão que decidimos o nosso destino eterno. Já pensou nisso? Demasiado inocente para pensar nisso. A vida começa e o tempo dispara. A infância é a fase inocente da vida e até mesmo os problemas parecem não perturbar a alma de uma criança. A vida é pura brincadeira no mundo onde tudo ainda é maravilhoso e novo. É muito cedo para pensar sobre coisas sérias, mas o tempo de vida começou a passar. Demasiado jovem para pensar nisso. Até que chega a juventude, e o jovem ainda não tem tantas preocupações com a vida, simplesmente aproveita, pois tem quem o sustente, tem a casa dos pais para morar, estuda, investe numa profissão, tentando assim garantir o seu futuro, encanta-se com os namoros, tem saúde, desfrutam lazeres, etc. Mas alguns optam por caminhos errados e se iludem com a bebida, se destroem com as drogas e se expõem aos perigos do sexo inseguro. De fato, é uma fase encantadora e despreocupada da vida, mas as decisões e ações de hoje influenciarão a vida amanhã. Por isso, é preciso ser responsável, ter compromisso e pensar com seriedade sobre a eternidade. Demasiado autoconfiante para pensar nisso. Se considerar superior aos outros e subestimar decisões importantes é outra forma perigosa de viver, mas é muito atrativo confiar na força física, nas habilidades pessoais, na coragem, na inteligência e no dinheiro. Porém, nada disso assegura o futuro da alma, pois a eternidade é uma consequência das escolhas de agora. Demasiado feliz para pensar nisso. Muitos dizem que o presente é o que importa. Saúde, família, amigos, bens e dinheiro são suficientes para fazer uma pessoa feliz. E com isso, aparentemente, não tem motivos para preocupações. Então, por que sofrer antecipando o futuro? Por que se preocupar com a morte? Por que pensar em Deus ou sobre a eternidade? Demasiado atarefado para pensar nisso. O trabalho ocupa grande parte do tempo da vida de uma pessoa. Já não se trabalha mais para viver, mas se vive para o trabalho. Por isso, as pessoas quase não têm tempo para elas mesmas. Não têm tempo para os outros. Não têm tempo para a família. Não têm tempo para repousar. Quase não têm momentos livres para poder pensar em outros aspectos da sua existência. Este é um preço muito alto de buscar pela sobrevivência e também pelo sucesso. A tirania de cumprir tarefas não permite que as pessoas pensem, por exemplo, sobre uma questão tão importante como é a eternidade ou vida após a morte. Demasiado preocupado para pensar nisso. A vida nem sempre é como desejamos. Não temos nenhuma garantia. Preocupações de todas as espécies perturbam o espírito humano. Como resolver problemas? Como superar dificuldades? Como manter os relacionamentos em um nível saudável? São assuntos diários que desviam a atenção da preocupação com a eternidade. Demasiado velho para pensar nisso. O tempo adiantou-se e chegou a velhice, e uma pessoa velha está com o corpo cansado de trabalhar e desgastado pelas doenças. Tem a alma abatida pelas turbulências da vida. A vida para um ancião é passado e suas expectativas são cada vez menores. Por isso, recorda-se dos bons anos da sua juventude e alimenta-se destas memórias. Todavia, em breve a eternidade baterá à sua porta, sem que tenha pensado sobre esta questão. Demasiado tarde para pensar nisso. Agora temos algum tempo para pensar sobre a eternidade, mas não sabemos quanto tempo de vida ainda teremos, pois o tempo passa e acabará. A morte chegará para todos e seremos sepultados. E quando isso acontecer, o tempo terá findado. Nossa alma estará na eternidade. Então será tarde demais para pensar nisso. Por isso, lhe incentivamos a pensar logo sobre isso.
onde você passará a eternidade? Isso depende de você. A vida não termina com a morte, como muitos pensam. A morte é a porta para a eternidade de salvação ou condenação. Os seus numerosos pecados conduzem você à perdição eterna. Mas se você se arrepender e se você crer de todo o coração que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores como você, então você receberá o perdão integral e salvação eterna. Este é o desejo de Deus para você, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 23. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1.